Tem um tipo de negócio que quase ninguém menciona quando fala sobre empreendedorismo. Não aparece nas capas das revistas de negócios. Não tem guru vendendo curso sobre isso. Não tem influenciador mostrando o setup na foto, mas existe. Funciona. E em 2026, está gerando dinheiro de forma silenciosa, constante e quase automática para quem descobriu primeiro. Estamos falando de máquinas de comida de origem chinesa que operam sem funcionário, sem aluguel de ponto comercial tradicional e sem o caos de uma cozinha convencional. Máquinas que produzem, embalam, servem e cobram. Tudo em um ciclo contínuo, que não para nem quando você está dormindo. A maioria das pessoas vê essas máquinas e pensa: interessante. Alguns curiosos param, observam, fotografam e ou embora. Mas existe uma parcela pequena que olha para a mesma cena e enxerga outra coisa. Enxerga ticket médio, margem de lucro, ponto de equilíbrio, escala. Enxerga o que está por trás da máquina. Esse vídeo é para esse segundo grupo, porque o que vamos mostrar aqui não é um catálogo de novidades tecnológicas vindas da China. É uma análise de como cada uma dessas máquinas resolve um problema real de mercado e, ao resolver esse problema com eficiência, cria uma fonte de receita que muita gente ainda não mapeou. Prepare-se, porque algumas dessas máquinas vão mudar a forma como você enxerga espaços ociosos, filas de espera, corredores de shopping, lobbies de hotel e qualquer lugar com fluxo de pessoas. A primeira não parece uma revolução, parece apenas um vending machine diferente. Mas quando você entende o que está por trás dela, a lógica muda completamente. É a máquina de homem quente, não uma sopa industrializada aquecida em micro-ondas. Uma máquina que cozinha macarrão fresco sob demanda, adiciona o caldo em temperatura controlada, monta o bowl automaticamente e entrega em menos de 90 segundos. O que isso representa em termos de negócio? Pense em lugares onde as pessoas têm fome, mas não têm tempo ou opção imediata. Aeroportos depois que os restaurantes fecham. Hospitais com visitantes que ficam horas à espera. Universidades em horários fora do expediente dos refeitórios. Nesses contextos, essa máquina não concorre com o restaurante. Ela preenche um vácuo que o restaurante nunca vai cobrir. A margem é generosa. O custo por unidade vendida é baixo. E a máquina não chega atrasada, não pede aumento de salário e não precisa de treinamento. Esse é o padrão que vai se repetir ao longo desse vídeo. Máquinas que não disputam espaço com negócios existentes. Máquinas que ocupam territórios que nenhum negócio convencional consegue cobrir de forma viável. A segunda é mais surpreendente ainda e costuma arrancar risos quando as pessoas ouvem pela primeira vez. É uma máquina que prepara e vende pizza individual. Sim, pizza, com massa real, molho, queijo e recheio, dentro de uma caixa com o tamanho aproximado de uma geladeira doméstica. O processo acontece por dentro, invisível ao consumidor, em cerca de 3 minutos. A pizza sai quente dentro de uma embalagem própria pelo valor entre R$10 e R$20, dependendo da configuração e do ponto de instalação. A reação mais comum é incredulidade. Mas os números não têm sentido de humor. Máquinas desse tipo instaladas em condomínios, residenciais grandes, dormitórios universitários e centros de logística têm registrado vendas contínuas, especialmente no período noturno, quando não existe nenhuma alternativa de refeição acessível no raio próximo. O ponto mais estratégico dessa máquina não é o produto em si, é o horário. Entre meia-noite e 6 da manhã, ela opera sem concorrência em qualquer localização. E nesses horários, quem tem fome não está comparando o sabor com uma pizzaria artesanal. Está comparando com nada. A terceira opera em um território que o Brasil ainda subestima muito: o mercado de proteína rápida. É uma máquina especializada em preparar espetos grelhados na hora. Carne, frango
ou uma combinação dos dois, temperados e armazenados em câmara refrigerada dentro da própria máquina. O consumidor escolhe na tela, paga e em menos de 2 minutos recebe o espeto grelhado, embalado, quente. A tecnologia por trás disso não é mágica. É engenharia de produto aplicada a uma demanda que já existe. O brasileiro come espeto, come no churrasco, na praça de alimentação, na esquina de bairro. O que a máquina faz é desacoplar esse produto de um ponto fixo com um funcionário e colocá-lo em circulação. A vantagem competitiva aqui é a localização irrestrita. Essa máquina pode estar em qualquer lugar com ponto de energia trifásica e fluxo de pessoas. Não precisa de cozinha, não precisa de alvará de funcionamento para a manipulação de alimentos in loco, da forma que os restaurantes exigem. Ela é, em essência, um restaurante encolhido, até caber num metro quadrado. A quarta é a que mais cresce em instalações em espaços corporativos no mundo inteiro. É uma máquina de saladas frescas montadas no momento. O conceito parece simples. O consumidor escolhe os ingredientes na tela. A máquina pega as porções de recipientes refrigerados individuais, mistura, adiciona o molho selecionado e entrega numa embalagem fechada. Mas o que torna isso um negócio inteligente não é a tecnologia de mistura, é o posicionamento. Existe uma demanda crescente por alimentação saudável, rápida e conveniente que os estabelecimentos tradicionais simplesmente não conseguem atender de forma escalável. O custo de mão de obra para manter um balcão de saladas operando durante todo o dia em todos os andares de um prédio corporativo é proibitivo. A máquina resolve esse problema com investimento único e manutenção periódica de reposição de ingredientes. Empresas de gestão de benefícios corporativos já mapearam isso. Gestores de saúde ocupacional já mapearam isso. O mercado B2B para essa máquina é possivelmente maior do que o mercado ao consumidor direto. A quinta vai parecer óbvia depois que você ouvir, mas ainda hoje é surpreendentemente rara na prática. É uma máquina de bolinho quente de origem diretamente ligada à tradição culinária chinesa de dim sum. Gyozas, baozi, pequenos dumplings recheados com carne ou vegetais, cozidos no vapor e entregues em embalagem fechada em temperatura adequada. O que torna isso relevante para o Brasil em 2026 é a convergência de dois fatores: a expansão do consumo de comida asiática entre as faixas mais jovens da população e a falta total de pontos de acesso a esse produto fora de restaurantes especializados com ticket médio mais alto. Essa máquina resolve um problema de acesso, não de gourmetização. O consumidor que compra num vending machine de gyoza não está procurando a experiência de um restaurante japonês. Está procurando um lanche gostoso e diferente por um preço justo. São mercados completamente diferentes. E quando o acesso a um produto é limitado por questão de ponto comercial, a máquina que resolve esse acesso captura uma demanda que já existia, mas não tinha para onde ir. A sexta resolve algo que nenhum outro formato de negócio conseguiu resolver, com eficiência, sobremesa, de qualidade, em porção individual, com preparo imediato. Disponível 24 horas. É uma máquina de sorvete artesanal de servimento automático, não um sorvete industrial de máquina de soft. Um sorvete de textura densa, com ingredientes naturais, servido em copo ou casquinha por um sistema automatizado que controla a quantidade, temperatura e apresentação. A diferença para o mercado de sorveteria tradicional é brutal. Uma sorveteria precisa de ponto comercial, funcionários, equipamentos, alvará sanitário completo, manutenção constante. Uma máquina dessa precisa de energia elétrica, contrato de manutenção preventiva e reposição semanal de insumos. O custo operacional
não é comparável. E o mais interessante, o consumidor que compra sorvete não está comprando uma refeição, está comprando um momento, está comprando prazer imediato. Esse tipo de compra tem baixíssima resistência por preço. Quem quer sorvete na saída do cinema não vai negociar o valor com a máquina. A sétima é a mais desconhecida do grupo e possivelmente a de maior potencial inexplorado no mercado brasileiro. É uma máquina de macarrão fresco artesanal, não cozido, não temperado. Macar, o cru recém-fabricado, embalado em porção, para levar para casa e cozinhar. A China tem máquinas desse tipo, instaladas em supermercados, corredores de metrô e condomínios residenciais. O consumidor compra macarrão fresco com a mesma naturalidade com que compra pão na padaria. No Brasil, macarrão fresco artesanal é ainda um produto de nicho, vendido em delicatessens com preço elevado. O que essa máquina faz é democratizar o acesso a um produto com apelo real e torna-lo disponível em escala, sem a estrutura de uma fábrica ou de um ponto especializado. A janela de oportunidade aqui não está na tecnologia, está na percepção ainda não formada do consumidor brasileiro sobre esse produto. Quem instalar essa máquina hoje não vai encontrar concorrência direta em formato automatizado. Vai construir um hábito de consumo do zero. A oitava, conecta tecnologia com um comportamento que o brasileiro já pratica diariamente. É uma máquina de açaí automatizada, com personalização de mixines, sistema de pesagem precisa e embalagem automática. Açaí já é um produto consolidado no Brasil. O que essa máquina resolve não é criar demanda, é reduzir o gargalo de atendimento. Em picos de movimento, pontos de açaí convencionais perdem vendas por fila. A máquina opera em paralelo, aumenta a capacidade de atendimento sem aumentar o número de funcionários e mantém a consistência do produto independentemente do horário ou da experiência de quem está operando. Para franqueados e empreendedores de alimentação, o uso dessa máquina como complemento ao atendimento humano já é uma estratégia documentada em outros mercados. No Brasil, ainda está sendo descoberta. A nona é o tipo de máquina que parece absurda até você entender o problema que ela resolve. É uma máquina de bao, pão chinês, recheado, cozido no vapor, macio, do tamanho de uma mão fechada, menos operando dentro de condomínios residenciais de alto padrão. O público-alvo não é o consumidor de rua, é o morador de condomínio fechado que chega em casa às 22 horas com fome, sem disposição para cozinhar e sem opção de delivery que entregue em tempo razoável. Esse problema é mais comum do que parece e é completamente mal atendido pelo mercado atual. A máquina de bao não precisa competir com delivery. Ela compete com a geladeira vazia. E nessa competição, ela vence sempre. A estratégia de instalação aqui é B2B direto. A negociação acontece com o síndico ou a administradora do condomínio. O custo de instalação é do operador. O espaço é cedido pelo condomínio em troca de uma porcentagem da receita ou de um aluguel fixo simbólico. É um modelo que não exige ponto comercial, não exige reforma e não exige funcionário dedicado. A 10ª fecha o grupo com a que tem maior potencial de impacto imediato e também a mais reconhecível para quem acompanha. O mercado de alimentos funcional. É uma máquina de smoothie e sucos cold press automáticos. O consumidor escolhe a combinação de frutas e vegetais. A máquina extrai o suco em processo de alta pressão, sem pasteurização e sem adição de conservantes. Entrega em garrafa vedada pronta para consumo ou para levar. A tendência de consumo de bebidas funcionais não é uma moda passageira, é uma mudança de comportamento que atravessa faixas etárias e classes econômicas, e o gargalo desse mercado não é demanda, é acesso. Uma máquina cold press instalada em academias, clínicas, centros de saúde
ou farmácias de rede não está criando uma nova necessidade. Está capturando uma necessidade que já existe e que hoje é mal atendida por produtos industrializados, cheios de açúcar ou por suqueiras artesanais que fecham às 18 horas. O posicionamento correto dessa máquina é tudo. Em um ponto de fluxo com perfil de consumidor, alinhado com saúde e praticidade, ela não precisa de vendedor, não precisa de propaganda. Ela se vende sozinha para o público que já estava procurando o produto. O que todas essas 10 máquinas têm em comum não é a origem chinesa, não é a tecnologia sofisticada, não é o apelo visual. O que elas têm em comum é que resolvem problemas reais com eficiência que o modelo de negócio convencional não consegue replicar no mesmo custo. EM Negócios resolver um problema real com eficiência e custo controlado é a única equação que sempre funcionou. A pergunta que fica então não é se alguma dessas máquinas funciona. Várias já estão funcionando em outros países com histórico documentado. A pergunta certa é outra. Qual é o espaço ocioso que você conhece com fluxo constante de pessoas e sem nenhuma solução de alimentação disponível naquele horário ou formato? Porque exatamente ali, naquele vácuo invisível que todo mundo passa, mas ninguém enxerga como oportunidade, que essas máquinas encontram o terreno perfeito para operar. E quando uma máquina dessas encontra o ponto certo, ela não precisa de mais nada. Ela só precisa de energia elétrica e de gente com fome. E isso, em 2026, nunca vai faltar. Mas antes de encerrar, existe um detalhe que ninguém conta quando apresenta essas máquinas como oportunidade de negócio. Um detalhe que separa quem vai ter resultado real de quem vai comprar uma máquina e deixá-la encostada em um canto gerando custo sem retorno. Máquina não é negócio. Ponto. É negócio. A tecnologia resolve a operação. O produto já existe e foi validado. O que determina se a máquina vai imprimir dinheiro ou drenar dinheiro é exclusivamente a escolha do local onde ela vai ser instalada. E escolher ponto não é intuição, é análise. Quantas pessoas passam por ali por dia? Em que horários? Com qual perfil? Existe alguma solução de alimentação disponível já naquele espaço? Se existe, essa máquina compete ou complementa? CN. O existe porque não existe. É porque ninguém tentou ou porque o perfil do público não tem interesse? Essas perguntas precisam ser respondidas antes de qualquer contrato de compra, porque a mesma máquina que fatura consistentemente em um corredor de universidade pode ficar meses sem pagar o custo operacional em um ponto mal escolhido. O erro mais comum de quem entra nesse mercado com entusiasmo é terceirizar o raciocínio. Vê um vídeo, se empolga com os números, compra a máquina, instala em algum lugar que pareceu razoável e espera resultado. O resultado não vem porque razoável não é suficiente. O ponto precisa ser estratégico. E estratégico significa uma coisa simples. O problema que essa máquina resolve precisa existir com frequência e intensidade no local específico onde ela vai operar. Quando esse alinhamento acontece, o resultado é o que parece impossível de longe. Uma máquina funcionando sozinha, vendendo produto com margem consistente, gerando receita em horários que nenhum funcionário cobre, em espaços que nenhum restaurante convencional consegue ocupar. Não é magia, é posicionamento. E o posicionamento certo começa com uma caminhada pelo espaço que você já conhece, olhando com olhos diferentes. Não olhando para o que existe, olhando para o que está faltando, porque em 2026, com essas 10 máquinas disponíveis no mercado, o que está faltando em algum lugar que você já frequenta pode ser exatamente o negócio que você estava procurando.